Então, a primeira lei que nós vamos estudar agora é o princípio de conservação de massa. Mas antes, vamos relembrar algumas coisas básicas sobre o teorema de transporte. Nós temos para um sistema de descrição lagrangiana, nós temos a análise em um sistema como um todo, no qual a massa nesse sistema é conservada, ou a propriedade que a gente estiver trabalhando. E nós temos também a descrição euleriana, que é a análise em um volume de controle, que é um espaço que a gente define manualmente, que delimita uma área, mas não que necessariamente que ela tenha fronteiras fixas. E aí, então, nós vimos, através do teorema de transporte de Reynolds, como que a gente aplicando uma derivada total temporal num sistema de descrição lagrangiana, a gente pode representar ele a partir do sistema de descrição euleriano. E a forma com que a gente faz isso é através do teorema de transporte de Reynolds, que é dado por aquele sistema, por aquela equação que a gente tinha visto no vídeo passado. Se você não lembra qual que é a equação de transporte de Reynolds, você pode voltar no vídeo passado e ver como foi definida a equação de transporte de Reynolds, que serve para qualquer propriedade extensiva ou intensiva relacionada com a massa. Então, iniciando pelo princípio de conservação de massa, e a minha massa é conservada ao longo de todo o meu sistema, então eu posso dizer que a minha variação temporal da massa ela é igual a zero. Por isso que esse princípio se chama de princípio de conservação de massa. Então, a massa integral do meu sistema pode ser dada por a integral sobre o meu sistema do meu ρ vezes o meu dv. E aí a gente viu também que a derivada total do meu sistema, aqui escrita apenas de uma forma diferente, essa equação aqui é a mesma que a gente tinha visto ali anteriormente, ela pode ser escrita em função da derivada parcial dessa minha propriedade B ao longo do meu volume de controle, dt, mais o B que sai menos o B que entra. E a gente tinha analisado o porquê desses sinais que era em relação ao ângulo da velocidade em relação à superfície. Em outras palavras, o teorema de transporte, para uma propriedade qualquer B, a gente tinha visto que ele podia ser escrito na forma integral sobre o meu volume de controle por meio dessas duas equações aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer é basicamente pegar aquele B e substituir por m vezes b, onde b vai ser igual a 1. Ou seja, meu b vai ser igual à massa. Então, meu dm do sistema, vou substituir aqui, vai ser igual a essa variação. E aí, onde tudo que tinha bzinho, eu vou substituir por 1. Tá? Essa é a regra básica. Eu vou substituir por 1 e assim eu vou obter a minha variação da massa. E aí, então, aqui substituindo P por 1, eu vou ficar com a integral sobre o meu volume de ter controle de ρ dv, ou seja, eu vou estar integrando sobre o meu volume a minha propriedade de ρ. E aqui, sobre a minha superfície de controle, eu vou estar integrando ρ vezes a velocidade vezes a normal com a superfície dA. E a gente viu que se a massa for conservada no meu sistema, que é uma característica do sistema, então eu posso escrever que toda essa expressão aqui vai ser igual a zero. Então, se eu pegar toda aquela expressão ali e fizer igual a zero, eu vou ter aqui a taxa de variação de massa no meu volume de controle, e aqui eu vou ter o fluxo de massa que atravessa essa minha superfície de controle. E essa vai ser a minha equação de conservação de massa para um volume de controle, ou também muito conhecida como equação da continuidade, na forma integral. E isso pode ser muito útil, então, para saber, por exemplo, a quantidade de volume de massa que eu estou botando no meu sistema. Então, no caso, por exemplo, aqui, a minha taxa temporal da minha variação de massa dentro desse volume
vai ser proporcional ao que entra nesse volume que atravessa, sobre o fluxo que atravessa essa superfície com velocidade v. Então, eu tenho uma velocidade v aqui de água que está caindo nesse fluxo, tá? E ele está atravessando aqui essa portinha aqui. Então, eu vou ter que a minha variação temporal da minha quantidade de massa total dentro desse meu volume de controle vai ser igual ao fluxo que entra nesse sistema que passa através dessa superfície, menos o que sai. Aqui, como o volume é retido, eu não tenho nada saindo, vai ser apenas a quantidade de massa que vai estar atravessando essa superfície de controle dA, tá? E aí eu passo para o outro lado, vai ser negativo. A gente tinha visto que o que está entrando, ele vai estar atravessando no sentido contrário ao sentido normal da superfície. Então, ele vai ficar negativo com negativo, vai dar um sinal positivo, tá? Então, com isso eu consigo resolver, por exemplo, um problema desse. Ou se eu quiser trabalhar com um tubo, por exemplo. Eu tenho que nesse tubo, ele está entrando com uma velocidade U aqui, que é um perfil, eu tenho um perfil homogêneo de distribuição da velocidade. Mas na saída eu tenho um perfil que ele é inhomogêneo da minha velocidade. Então, eu posso calcular, por exemplo, o quanto que está entrando de água conhecendo esse vetor de velocidade aqui e conhecendo essas características da minha velocidade aqui, eu consigo saber o que sai de dentro desse tubo. Tá? Nós vamos trabalhar com alguns problemas desses logo em seguida. E aí, lembrando, então, que o que está entrando, ele vai ter sentido negativo, tá? Do que desse fluxo, e aí ele vai estar negativo em relação a essa superfície aqui. E o que está saindo vai ser justamente o que está saindo por essa seção aqui, ele vai ter o mesmo sentido desse meu vetor normal a essa minha superfície aqui. Então, se eu integrar, por exemplo, essa curva aqui, eu vou ter o quanto de massa que está entrando nesse meu tubo, que vai estar atravessando essa superfície, menos o que tiver saindo aqui por essa superfície, vai me dar justamente a minha variação temporal da minha massa dentro desse volume de controle. Então, uma equação muito fundamental e muito importante aí que a gente está vendo na aula de hoje. E aí, se eu pegar essa parte da equação aqui, tá? Eu vou ter essa função aqui de Vn, e aí se eu tiver um perfil de velocidade uniforme, que nem aquele que a gente tinha visto lá de entrada no tubo, eu posso escrever ele como tudo que é a minha variação de massa, como o incremento aqui temporal dela, mais o que entra, o que sai, menos o que entrou. Isso vai me dar o quanto de massa eu tenho. E aí eu posso considerar também se o meu perfil de velocidade for uniforme, tá? Eu posso considerar como V vezes a área. Lembra que a gente tinha calculado em função do comprimento? E aí eu posso escrever, então, M como ρ vezes o volume. Então, são duas formas de escrever aqui essa expressão M, que vai me dar o meu fluxo de massa através dessa superfície. Outra propriedade importante que a equação de conservação de massa nos mostra é que, se por acaso eu estiver trabalhando com fluidos incompressíveis, aí só para fluidos incompressíveis, ρ vai ser constante. E aí, se meu ρ é constante, eu posso tirar ele para fora da derivada e posso tirar ele para fora da integral. E aí, como esse sistema é igual a zero, a única forma dele ser igual a zero é se essa parte que está aqui for igual a menos toda essa parte que está aqui. Então, eu posso simplificar essa minha expressão e escrever ela independente da minha massa específica, como a minha variação do meu volume no tempo, mais a integral de superfície
de V vezes M vezes dA vai ser igual a zero. E essa é a nossa famosa equação da continuidade para fluidos incompressíveis. E aí, para fluidos incompressíveis, então, que eu não vou ter massa variando dentro do volume, e se eu considerar um perfil de velocidade uniforme, obrigatoriamente, toda a minha variação temporal de líquido que tiver dentro do meu volume de controle vai ser igual à variação de volume que entra menos a variação de volume que sai. Ou seja, se eu tiver mais volume entrando do que saindo, eu vou estar aumentando o meu volume total. Caso da mangueira, que estava enchendo a piscina, ali que a gente viu anteriormente, né? Então, eu tinha volume só entrando e não tinha saindo. Então, a minha variação temporal do meu volume de controle vai ser igual ao volume que está entrando, vai ser proporcional à quantidade de volume que está entrando. E se eu tiver algum ralo ali, se eu estiver cheio e começar a transbordar, aí a minha variação temporal vai ser igual ao que entra menos do que sai. Parece um princípio tanto quanto óbvio, mas é de extrema importância. Vocês vão ver que é uma das equações que a gente mais vai usar ao longo da disciplina. Outra possibilidade que eu posso ter é se eu tiver um regime permanente, tá? Vocês lembram que no regime permanente eu tenho que meu dt dessa de qualquer propriedade vai ser igual a zero, tá? Então, se eu não tenho uma variação temporal aqui na quantidade de massa dentro do meu sistema, tá? Eu posso escrever ela apenas pela integral de superfície do que entra e do volume do que sai. Se eu integrar ao longo dos dois lados, eu vou ter que toda a massa que entra é igual à massa do que sai, porque eu não tenho variação temporal da massa no meu sistema, tá? Então, para regime permanente, toda a massa que entra, ela sai. Então, eu tenho duas condições muito importantes, que são quando o meu regime for permanente ou quando o meu fluido for incompressível. Aqui, no caso, se o fluido for incompressível, o meu ρ vai ser constante, então ele não vai estar variando dentro do meu volume de controle. E logo, para o meu regime permanente, eu vou ter que meu dt de qualquer variável, dt vai ser igual a zero. Logo, eu posso escrever ela como função dessa variável da superfície de controle. Então, eu posso simplificar a equação de conservação de massa por toda a massa que entra na superfície vai ser igual a toda a massa que sai do outro lado do meu volume de controle. Então, vamos só ver um exemplo de como que isso funciona e depois a gente vai resolver, logo em seguida, um exemplo do livro de como que funciona e para que serve esse influxo. Tá? Então, digamos aqui que eu tenho uma tubulação e aí a gente põe um T nessa tubulação para distribuir um fluxo em duas linhas. Tá? Então, imagine que é a tubulação que está chegando na casa de vocês. Uma vocês querem que vá para o chuveiro e a outra vocês querem que vá para o vaso. Tá? Então, aqui nós temos um fluxo VA entrando, tá? Nessa superfície de área A, tá? Porque está no ponto A. Aí, ela está sendo distribuída. Parte do escoamento vai vir para cá e parte do escoamento vai vir para cá, quando ele for dividido. E aí, eu vou ter, então, que aqui nessa superfície aqui, ela vai estar saindo com VC nessa superfície de área AC. E aqui eu vou ter que ela vai estar saindo por AB, por essa superfície AB, com velocidade VB. E aí, como que eu posso escrever essa expressão, então? Eu tenho que toda a massa que está entrando aqui, nessa superfície, V vezes A, tá? Aqui está integrado, a integral de dA nesse ponto A aqui, vai ser A, tá? Então, toda a massa que está entrando aqui, ou toda a massa que estiver entrando sobre essa superfície dA aqui, ela vai estar saindo aqui
uma parte dela nesse AC e outra parte vai estar saindo nesse VC. E outra parte, quer dizer, desculpa, ela vai estar saindo nessa superfície AC com velocidade VC e vai estar saindo nessa superfície AB com velocidade VB. E aí, então, eu consigo calcular o quanto, por exemplo, qual seria o fluxo necessário de entrada aqui em VA para que tenha um fluxo tal que eu queira com velocidade B no meu chuveiro ou com velocidade B. E aí, dependendo da espessura que eu colocar o cano aqui, do diâmetro que eu colocar o cano, eu vou aumentar ou vou diminuir a velocidade que está sendo distribuída ao longo desse cano. Então, se eu quiser, por exemplo, mais pressão no mesmo chuveiro e menos pressão na minha privada, eu vou diminuir aqui a área, tá? E aí eu vou conseguir distribuir melhor o fluxo, ele vai ir mais para meu EB, tá? E claro que isso vai depender da velocidade também que vai estar tendo meu escoamento A e B, tá? Se eu quiser saber, então, se eu não tiver um fluxo homogêneo, mas eu quiser calcular, eu posso calcular através de um fluxo médio e ter uma ideia do fluxo médio que a está se transportando ao longo dessa superfície. Então, eu posso calcular a minha velocidade média como a integral de V vezes M vezes dA, que vai ser a integral da minha velocidade ao longo de toda essa curva, para cada ponto normal a essa superfície dA aqui. Dividido por A, vai me dar a minha velocidade média, tá? E aí, então, eu posso calcular como o fluxo médio que vai estar passando, o meu volume de transporte médio, como a velocidade média que atravessa essa área A, tá? Então, ou posso substituir direto essa expressão. Então, são outras formas de calcular a velocidade do fluxo que atravessa essa superfície. Então, muito útil para vocês. E agora, então, nós vamos resolver um exemplo do livro do Fox, é o exemplo 4.1, se vocês na página 66 do livro que eu passei para vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar a resolução dele pelo livro, vocês podem acompanhar. Para qualquer dúvida, vocês podem dar um pause no vídeo e ver a solução dele. Esse vídeo, então, ele considera um escoamento de água em uma junção com um tubo, conforme praticamente muito parecido com o que a gente tinha visto, né? Então, eu tenho aqui uma água entrando nesse sentido aqui, que me mostra esse diagrama, né? E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, e aqui eu tenho uma tubulação de saída, e aqui eu tenho outra tubulação de saída, e eu tenho mais um ponto de saída aqui em 4. E aí, então, aqui para resolver o problema, ele nos dá os valores da minha área 1, os valores da minha tubulação na minha área 2 e a área da minha tubulação nesse ponto 3. E aí ele fala aqui que o fluido passa por esse orifíciozinho aqui com vazão volumétrica de 0,1 metro por segundo e que as velocidades médias na seção 1 aqui é de 5 metros por segundo e que a velocidade média na seção 3 aqui é de 12 metros por segundo. E aí ele pede para a gente determinar a velocidade do escoamento na seção 3. Na seção 2. Então, para que minha massa seja conservada, eu tenho aqui as minhas velocidades médias, eu vou escrever que meu V1 vezes o meu A1 mais o meu V2 A2 mais o meu V3 vezes A3 mais, aí aqui ele me dá o quanto que vaza já a vazão volumétrica estimada nesse meu buraquinho, né?
Então, eu vou chamar aqui de Q, tá? Para vazão volumétrica. E aí, quando eu somar todas essas velocidades, claro, agora logo em seguida a gente vai colocar os sinais nela, eu vou somar e elas vão ter que dar igual a zero. Então, nesse ponto aqui, tá? Eu tenho a minha superfície dA, que vai estar apontando nesse sentido aqui, vai estar o meu vetor normal aqui 90 graus, tá? Meu vetor normal. E aí ele vai estar no sentido contrário da velocidade, tá? Então eu vou dizer aqui V1, tá? Vou aqui V1. Vou botar aqui o meu vetor, tá? Vai ser normal, tá? menos V1 vezes A, tá? Porque o meu vetor vai estar no sentido negativo. Então, minha velocidade está aqui, minha superfície que ele está entrando está aqui o contrário, tá? Lembre, quando entra, ela é negativo, quando sai, vai ficar positivo, tá? Aqui, no meu V3, ela vai estar saindo, então vai ser positivo. V3 vezes A3. E aqui também ele está saindo. Então, meu Q4, vamos botar um 4 aqui para diferenciar, mais meu Q4, que é dado já minha vazão volumétrica em 4, vai ser igual, tá? E isso tudo aqui vai ser igual ao meu V2, A2. E a gente não sabe ainda qual que é o sinal desse V2, A2, mas pelo desenho aqui ele está saindo, tá? Então ele estava positivo desse lado da equação, ele vai ficar desse lado aqui, ele vai ficar negativo, tá? E aqui a nossa área 2 a gente tem. E a única questão aqui agora, o que está faltando para a gente resolver essa questão é descobrir quem que é o meu V2. Então eu vou ter aqui que menos a minha velocidade 2 vai ser igual a menos V1 A1 mais V3 A3 mais Q4 dividido por A2, tá? E aí aqui, só fazendo uma correção aqui, na verdade, aqui como é vazão volumétrica, tá? É metros cúbicos por segundo, tá? Isso aí estava errado aqui o problema, mas é metros cúbicos por segundo. Se vocês estiverem acompanhando pelo vídeo, vocês vão ter que fazer uma volumétrica ali na metros cúbicos por segundo. E aí eu vou ter as mesmas unidades de medidas, porque no momento que eu multiplicar V1 pela área, eu vou estar multiplicando metros por segundo vezes metros ao quadrado, mais metros por segundo vezes metro ao quadrado, mais metros cúbicos por segundo, tá? Então, para ter uma homogeneidade aqui, e aí eu vou dividir tudo por metros quadrados, que vai me dar, de novo, uma unidade de velocidade. E aí, se vocês substituírem todos os valores aqui, vocês vão obter um resultado de 4,5 metros por segundo. Tá? Simplesmente aqui, ó, o V3 substituindo o V3, o A1, A2, A3 foram dados no problema, e aí vocês vão obter 4 metros por segundo, então o meu V2 vai ser igual a menos 4,5 metros por segundo, tá? E aí, então, lembrando aqui que o sinal de menos aqui, esse sinal de menos é porque ele aponta para fora. E aí nós temos aqui uma situação muito interessante, porque o nosso sinal aqui de V2, ele deu negativo, tá? E a gente tinha visto, então, que como a gente define aqui no problema, a gente tinha definido que, aqui por esse desenho, a gente tinha achado que ela estava saindo da superfície. Logo, a minha componente normal e a minha componente velocidade, aqui chamando N aqui minha componente normal, elas estariam no mesmo sentido. Mas o resultado dessa questão, como esse sinal é negativo, prova que isso está errado.
tá? Logo, essa setinha aqui que a gente achou que estava atuando nesse sentido, na verdade, ela está atuando no sentido oposto, tá? Então, esse vetorzinho velocidade aqui, ele está entrando, para que ele seja negativo aqui, ele vai ter que estar entrando no sentido normal. Então, logo, essa velocidade aqui, ela está entrando aqui no sistema, tá? Então, esse sinalzinho que estava desenhado aqui, tinha sido uma ideia inicial que a gente teve, ela vai estar errada. E isso é meio óbvio, né? Se a gente olhar os valores aqui, ó, tá entrando aqui, qual que era a velocidade V1? 5 metros por segundo em V1, tá? Aí aqui a gente tem uma leve redução no tamanho do cano, nessa área aqui, e a gente tem ainda uma perda aqui de velocidade, de volume para o meu sistema. E aqui ela está saindo a 12 metros por segundo no meu ponto V3. Então, para que esteja saindo todo esse volume de água aqui, que está sendo representado, para que esteja saindo todo esse volume aqui de água que está sendo representado por V3 vezes A3, tem que estar entrando mais água no sistema. Logo, aqui vai estar entrando e aqui vai estar entrando água, tá? E aqui, esses dois pontos aqui, eles vão ser pontos de saída. Tá? Isso é o que mostra esse sinal aqui.